Muito bem, se você puder, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim nos diz a palavra de Deus. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor, Ele é bondoso. O Senhor aplica essa palavra ao nosso coração, a palavra que é viva, a palavra que é inerrante, essa palavra que sempre vem ao encontro de todas as nossas necessidades. Ontem, dia 31 de outubro, celebramos 503 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um homem de Deus chamado Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha. O desejo de Lutero e também de todos os reformadores era que a igreja voltasse para a palavra de Deus. Esse foi um dos pilares da reforma, sola escritura, somente a escritura. O grande desafio dos reformadores foi conduzir a igreja de volta à palavra de Deus. Todos precisavam ter acesso às verdades maravilhosas, ao tesouro maravilhoso do Evangelho, às verdades maravilhosas da palavra de Deus. E eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que hoje nós também precisamos retornar às Sagradas Escrituras. A nossa sociedade, a igreja evangélica, de certa forma, precisa, nos dias de hoje, também de uma reforma, uma volta às Sagradas Escrituras. Os reformadores lutaram para que todos tivessem acesso à palavra de Deus. E hoje nós temos esse acesso, mas negligenciamos o que é a palavra de Deus. Um dos livros que eu mais gosto na minha biblioteca é um livro chamado Santos no Mundo, onde conta um pouco da história, dos princípios dos nossos irmãos do passado, do século XVI, alguns princípios dos puritanos. É interessante que nesse livro o autor conta sobre a pregação de um pastor puritano chamado Lawrence Charderton, quando ele pregou durante 2 horas na igreja. No final de sua pregação, o pastor pediu desculpas e disse: meus irmãos, me perdoem, eu preguei durante 2 horas, me perdoem. Mas a resposta dos irmãos, a resposta da igreja foi surpreendente. Os irmãos disseram: pastor, por amor a Deus, continue pregando, não pare, pastor. Por amor a Deus, continue pregando, não pare, pastor. Esse é o desejo de todo pastor. Esse é o desejo de todo pregador. Ouvir uma resposta assim. Bem, pode ficar tranquilo aí na sua casa. Eu não vou pregar durante 2 horas, mas o meu desejo é que através dessa breve mensagem, Deus faça arder em seu coração um desejo ainda maior pelas Sagradas Escrituras. Ou, como escreveu o apóstolo Pedro, que Deus faça hoje o seu coração arder, que você tenha um desejo ardente por esse genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, que é capaz de dar a você um crescimento para a salvação. Esse é o meu desejo e esta é a minha oração. Se você deseja crescer no seu conhecimento da palavra de Deus, se você deseja crescer para a salvação, Pedro nos mostra que eu e você precisamos fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, devemos nos despojar de alguns pecados. Versículo 1, é interessante que Pedro começa dizendo: portanto, despojando-vos.
Despojar aqui significa lançar fora, jogar fora, se desfazer de uma vez por todas. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que se você deseja crescer na sua vida espiritual, se você deseja crescer na sua comunhão com Deus, você precisa hoje tomar uma decisão radical. Você precisa lançar fora algumas coisas que não fazem parte da vida de uma nova pessoa, uma nova criatura, daquele que foi transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Você precisa lançar fora alguns pecados de sua vida. É claro que Pedro poderia ter escrito vários e vários pecados, mas Pedro, ele escreveu sobre 5 pecados que atrapalham a nossa comunhão com Deus e o nosso crescimento para a salvação. E eu chamo a sua atenção rapidamente para esses 5 pecados. O primeiro pecado mencionado pelo apóstolo Pedro, ainda no versículo 1, é a maldade. Ou seja, é aquele desejo de ferir alguém com palavras ou com ações. Você conhece alguém assim? Uma pessoa má? Uma pessoa com o coração cheio de maldade? Pois bem, eu e você devemos lançar fora da nossa vida, do nosso coração, a maldade, o sentimento, aquele que deseja que coisas ruins aconteçam com os outros. E se você observar, você vai notar também que os outros pecados são decorrentes desse primeiro pecado, esse sentimento, esse pecado da maldade. A maldade é a antítese do amor. Enquanto o amor deseja o bem, a maldade quer apenas a ruína dos outros. Agora notem, Pedro não estava escrevendo para não cristãos, Pedro estava escrevendo para crentes, aqueles que são chamados santos, aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo. E isso significa que ainda hoje, dentro da igreja, algumas pessoas podem dizer amar a Deus e ainda se nutrir no seu coração um desejo mau, um desejo perverso, um desejo para que os outros caiam em grande miséria, em grande ruína. Como isso é possível? Vamos lançar fora o sentimento de maldade do nosso coração, a fim de termos um relacionamento maior e melhor com o Senhor Jesus. Segundo pecado mencionado pelo apóstolo Pedro, é o pecado do dolo. Você sabe o que é dolo? Pedro conhecia muito bem essa palavra, porque dolo, em grego, refere-se à isca, a uma arapuca, a uma armadilha. Dolo é o que alguém faz quando conta uma mentira tentando enganar uma outra pessoa. Dolo é quando você omite a verdade a fim de obter vantagem pessoal. Dolo é uma farsa, uma fraude. Ou seja, Pedro está dizendo que se você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, se você quer crescer na comunhão com o Senhor Jesus, você precisa se livrar desse dolo, desse sentimento, desse pecado chamado dolo. Terceiro lugar, Pedro também disse que nós precisamos acabar de uma vez com todas com a hipocrisia. Sabe que é uma pessoa hipócrita? É interessante que a palavra hipocrisia, ela nasceu, tem a sua origem no teatro grego, onde os autores utilizavam uma máscara para desempenhar um papel. Ou seja, uma pessoa hipócrita é aquele que diz ser uma coisa, mas na verdade não é. Uma pessoa hipócrita é alguém que finge ser aquilo que não é. E lamentavelmente o que nós vemos em nossos dias são muitas pessoas hipócritas. Externamente tem uma aparência linda, uma pessoa transformada, regenerada, uma pessoa crente, uma pessoa convicta. Temos pessoas hipócritas na igreja e fora da igreja, mas notem, Pedro está escrevendo para crentes. Nós precisamos lidar seriamente com o nosso coração, nós precisamos lidar seriamente com esse pecado, porque se não tratarmos esse pecado, não vamos crescer em nossa comunhão com Deus. Quarto lugar, quarto pecado que precisamos tratar, a inveja. Nós precisamos lançar fora também toda a inveja. Inveja é aquele sentimento de tristeza que eu e você às vezes nutrimos quando ouvimos ou vemos a prosperidade de alguém. É o desgosto pela felicidade do outro. É a tristeza por saber que o outro conseguiu algo que eu ainda não consegui.
é o desejo de ter aquilo que o outro conquistou. Esse é o sentimento de inveja. E quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que muitas pessoas nutriram esse sentimento. Por exemplo, Caim foi capaz de matar o próprio irmão por inveja, porque Deus aceitou as ofertas de Abel, mas rejeitou as ofertas de Caim. Com inveja, ele então matou o seu irmão. As pessoas crucificaram o Senhor Jesus, os líderes religiosos fizeram isso por inveja do Senhor Jesus Cristo. E, lamentavelmente, nós temos na igreja muitos pastores invejosos, muitos líderes invejosos, muitos crentes invejosos. E se eu e você queremos crescer na comunhão com o Senhor, precisamos lidar seriamente com esse pecado em nossa vida. Em quinto e último lugar, se você quer crescer a sua comunhão com Deus, você precisa lidar seriamente, tratar de forma radical com toda sorte de maledicência. O que significa maledicência? Se eu pudesse traduzir literalmente para você da língua grega, seria uma frase mais ou menos assim: maledicência significa falar baixinho pelas costas de alguém. Em outras palavras, são os fofoqueiros, são aqueles que têm coragem de caluniar os outros, de difamar, de falar inverdades, e não apenas falar, mas compartilhar aquilo que não sabe, fazer fofocas. Um coração de um fofoqueiro não tem espaço para a palavra de Deus. O que Pedro está dizendo nas entrelinhas aqui é: se você é fofoqueiro, se você vive caluniando, difamando o próximo, você não tem espaço para a palavra de Deus em seu coração. Portanto, você precisa lidar seriamente com esse pecado hoje, tratar com o pecado da língua, tratar com o seu coração. Eu não sei se você percebeu, mas esses 5 pecados, a maldade, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, esses 5 pecados, o dolo, eles são vistos em nossos relacionamentos, na maneira como eu e você nos relacionamos, na maneira como nos relacionamos com os outros. Ou seja, a lição é muito clara. O que Pedro está nos ensinando é que a maneira como tratamos os outros pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Se eu e você não tratarmos seriamente esses pecados em nossa vida hoje, vai atrapalhar no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos hoje tomar uma decisão radical, precisamos lançar fora, hoje, arranca essas características, essa roupa velha que você trouxe de sua velha vida, joga isso fora. Chega de calúnia, chega de hipocrisia, chega de maledicência, chega de inveja, chega de maldade. Lança tudo isso fora se você realmente quer crescer no seu relacionamento com Deus. E por que isso é importante? Isso é importante porque, conforme alguém certa vez declarou, ou a Bíblia vai manter você longe do pecado, ou o pecado vai manter você longe da Bíblia, vai manter você longe da palavra de Deus. O meu desejo é que você tome a decisão hoje de fazer uma análise da sua vida e romper com essas velhas atitudes, romper com esses pecados que são evidentes na vida de uma pessoa que não conhece a Cristo. Mas se você é uma nova criatura, você precisa viver de maneira íntegra na presença do Senhor e também na presença dos outros. Portanto, em primeiro lugar, para crescermos no conhecimento da palavra de Deus, para crescermos na salvação, nós precisamos nos despojar desses 5 pecados e tantos outros, mas Pedro escreveu 5 aqui. Mas em segundo lugar, se você deseja crescer para a salvação, crescer na sua vida espiritual, você precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa desejar a palavra de Deus. E olha, meus irmãos, que no versículo 2 você vai perceber que Pedro vai comparar a vida cristã com a vida de um recém-nascido. Se você é pai, se você é mãe, você vai entender bem o que eu vou dizer agora. Eu tenho 2 filhos. O desejo era ter mais 2 filhos, 4 filhos, e às vezes eu falo com a minha esposa: e aí, querida, já pensou, hein? Eu vejo um bebezinho no colo de uma mãe, lá na igreja, em outro lugar. E aí, querida, já imaginou, hein?
Você não se anima, hein? Mais um, pensou? E aí, quando a gente lembra das noites acordados, a criança chorando, aí a gente glorifica a Deus pelos 2 filhos que nós temos. Já passou, tá bom, louvado seja Deus. Mas aonde eu quero chegar? Todo pai, toda mãe sabe bem o que eu vou dizer agora. Quando o recém-nascido está com fome, você pode fazer o que você quiser. Nada é capaz de acalmar o recém-nascido com fome, a não ser dando a ele o leite, o alimento que ele quer. O bebê é tão pequeno, ele é frágil, mas a sua fome é grande. Ele começa a chorar, começa a bater as pernas, se sacudir. Ele não está preocupado onde ele está, que horas são, o que é que está acontecendo, se está na igreja, se está na casa de alguém. Ele não está preocupado. Quando a fome chega, ele deseja aquele alimento, o leite materno, de tal forma que ele vai fazer o que for necessário para chamar a atenção dos pais. E a única saída é alimentá-lo. O bebê é frágil, mas as suas cordas vocais são fortes. O bebê é pequeno, mas a sua fome é grande. E Pedro está comparando a vida de um recém-nascido com a vida de um crente hoje. Assim como o bebê deseja o alimento materno, o leite materno, eu e você também devemos desejar esse leite, esse alimento que é a palavra de Deus. E eu me pergunto, quando foi a última vez que você desejou a palavra de Deus assim? Quando foi a última vez que você passou horas meditando na palavra de Deus? Quando foi a última vez que você se deliciou com a palavra de Deus? Que você ajoelhou e agradeceu a Deus pela sua palavra? Quando foi a última vez que você chorou diante da palavra de Deus, Deus falando ao seu coração? Quando foi a última vez que você realmente adorou o Senhor, começou a bendizer o nome de Deus pela sua palavra? Quando foi a última vez que a palavra tocou em seu coração? Quando foi a última vez que isso aconteceu, querido? A verdade é que nós temos fome por muitas coisas neste mundo, mas nem sempre temos fome pela palavra de Deus. E Pedro nos diz que nós temos 2 razões para amar, para desejar essa palavra. Primeiro, porque essa palavra ela é pura, é o genuíno leite espiritual. Ela não tem adulteração, ela não foi diluída. É a palavra de Deus para a nossa vida. E é interessante que na época do apóstolo Pedro, os comerciantes utilizavam essa palavra em referência ao vinho adulterado, vinho que não era genuíno. Os comerciantes pegavam o vinho e misturavam água no vinho e vendiam como se fosse um vinho de qualidade, e as pessoas compravam pensando que estavam comprando um vinho de qualidade, quando estavam comprando, na verdade, um vinho adulterado. Mas isso não aconteceu apenas na época do apóstolo Pedro, isso acontece até hoje. Quantas pessoas já tiveram problemas no carro porque abasteceram num posto que vendia gasolina adulterada? Quantas pessoas passaram mal porque tomaram leite manipulado, diluído, adulterado? Quantas cooperativas já foram fechadas pela Polícia Federal porque descobriram que as pessoas estavam colocando não apenas água no leite, mas água oxigenada, colocando ácido cítrico, citrato de sódio, sal, açúcar e tantos outros elementos simplesmente para ganharem mais, para terem mais dinheiro. Esses comerciantes precisam entender que um leite adulterado é capaz de matar mais rápido do que a fome. E uma mãe, quando dá a uma criança um leite adulterado, está também assinando o seu atestado de óbito. De forma semelhante, o que Pedro está dizendo é que eu e você, se nos alimentarmos com leite adulterado da palavra de Deus, ou com uma palavra adulterada, deturpada, diluída, nós também vamos perecer na nossa vida cristã. Eu lamento dizer, meus irmãos, mas eu sei de muitos púlpitos, de muitos pastores que estão dando veneno para o povo e não a palavra de Deus. Eu lamento dizer, mas nós
temos conhecimento de muitos pregadores que estão dando leite adulterado e não a palavra genuína ao povo de Deus. Alguns chegam a dizer que a palavra precisa ser atualizada, a Bíblia tem que ser atualizada, e olha o que Pedro está dizendo, não é a Bíblia que tem que ser atualizada, mas é o crente que precisa ser atualizado, não é a Bíblia que tem que deixar os pecados de lado, mas é o crente que precisa tomar a decisão radical de abandonar de uma vez por todas esses pecados que atrapalham o crescimento e a comunhão com Deus. Muito pastor que, ao invés de conduzir o rebanho de Deus para pastos verdejantes, tem conduzido o povo de Deus, o rebanho de Deus, para comer palha, para comer veneno. E eles vão pagar um preço alto demais quando tiverem que acertar as contas com o Altíssimo, porque o rebanho não é nosso. Como disse o presbítero Márcio hoje, em nossa escola dominical, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos prestar contas ao Senhor pelas ovelhas, pelo rebanho que Deus nos comissionou. Triste dizer isso. Mas tem muita pessoa, tem muitos pregadores levando para o púlpito uma palavra adulterada. Evangelho misturado com psicologia, evangelho misturado com filosofia, evangelho misturado com política. E isso não é palavra genuína de Deus. Não é palavra de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro nos diz: eu e você devemos nos alimentar com a palavra de Deus, porque é genuína. E ela também, ela é nutritiva. Pedro diz no versículo 2 que essa palavra é capaz, esse genuíno leite espiritual é capaz de nos fazer crescer para a salvação. Ou seja, somente a palavra de Deus é capaz de dar ao crente o crescimento que ele precisa. Somente a palavra de Deus é capaz de dar ao crente um crescimento espiritual na sua vida cristã. Eu sei que é muito triste ver uma pessoa, um ser humano desnutrido, mas também é muito triste ver um crente desnutrido espiritualmente. É muito triste. E Pedro está comparando novamente a vida de um crente com um recém-nascido, com um bebê. E você sabe, durante meses, o único alimento que o recém-nascido tem é o leite materno. E esse leite é capaz de fazer o bebê crescer de maneira extraordinária. Aliás, na vida humana, durante a nossa vida, a fase em que nós mais crescemos é na fase infantil. Tudo com leite materno. Os pais sabem disso, as crianças, um bebê se desenvolve, cresce muito rápido. Semanalmente você viaja e quando você volta, o filho cresceu cada vez mais. Muito lindo, eles crescem. Pois bem, o que Pedro está dizendo é: se você quer crescer, se você quer desfrutar de um relacionamento com Deus, se alimente dessa palavra que é viva, se alimente da palavra de Deus, porque se você fizer isso, esse alimento vai dar a você um crescimento para a salvação. E que salvação é essa? Não é algo futuro. Não é aquilo que eu e você vamos experimentar, a glorificação diante de Deus. Não. É salvação hoje. É santificação hoje, é obediência hoje, é compromisso com Deus hoje. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais disposto se encontra o meu coração para obedecer e caminhar em fidelidade a Deus. Quanto mais eu alimento a minha vida com a palavra de Deus, mais perto eu me aproximo de Deus Todo-Poderoso e mais próximo, ou cada vez mais eu me pareço com o Senhor Jesus Cristo. Se você deseja crescer na fidelidade, na obediência, na santificação, você precisa ter fome e sede pela palavra de Deus. Agora, por que algumas pessoas não têm fome e sede pela palavra de Deus? Bem, não sei como acontece na sua casa, mas aqui em casa, quando os meus filhos não querem almoçar, querem jantar, o que é algo muito raro. Mas quando eles não querem participar de uma refeição com a gente, eu sei que eles não vão participar, eles não estão com fome.
porque eles comeram algum alimento errado, alguma bobagem, algo que não poderiam comer. Se encheram, se fartaram de coisas erradas. De forma semelhante, quando eu e você alimentamos a nossa vida, o nosso coração com coisas erradas, nós não temos fome pela palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, como pastor, uma das coisas mais tristes para mim, quando eu olho para uma igreja, com vários anos de organização, eu não estou pensando apenas em nossa igreja, mas no geral, e eu vejo crentes que estão há vários anos na igreja, mas que não mudam. Pessoas que dizem amar o Senhor Jesus, mas não mudam. Pessoas que estão na igreja há vários anos. Pessoas que fundaram a igreja, mas não mudam. E por que isso acontece? Pelo menos por duas razões. Primeiro, porque nunca nasceram de novo. E segundo, porque o coração está petrificado, cheio de pecado, e a pessoa não quer tratar, não quer mudar, não quer fazer exatamente isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Será algo radical, tomar a decisão hoje, tratar seriamente os pecados em sua vida. Você tem tratado, ou melhor, você tem crescido no conhecimento da palavra de Deus. Você tem sido descuidado no estudo das Sagradas Escrituras. Já compartilhei com vocês em nossa igreja, os nossos estudos na quarta-feira. Todas as vezes que a igreja se reúne em todos os lugares, dois tipos de pessoas aparecem para o culto. Primeiro, aquela pessoa que chega à igreja e diz o seguinte, ora e diz, Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. O coração está reverente. O coração está pronto para ouvir a voz de Deus. E segundo tipo de pessoa que aparece no mesmo culto, é aquela pessoa que está com o coração petrificado, cheio de pecados que não quer tratar. Elas ouvem a mesma música, participam do culto no mesmo lugar, ouvem a mesma pregação e no final a resposta é completamente diferente. Aquele com o coração piedoso, ele chora, ele diz, meu Deus, obrigado, o Senhor falou comigo, meu Pai, louvado seja o Senhor. Pode ser uma pregação, pode ser um pregador que ele não tenha gostado, esperava por outro, mas ele entende que Deus falou com ele, coração preparado. Pode ser um louvor que foi entoado que ele não gostou, mas Deus falou com ele. E o coração está preparado para isso, mas o outro tipo de pessoa que ouviu o mesmo louvor, a mesma pregação, ela sai e diz, nossa, esse culto foi enfadonho, foi terrível, foi chato demais, olha a gravata do pastor, olha o texto que ele escolheu, que igreja feia, que igreja, esses irmãos, e as pessoas, os dois tipos de pessoas com duas reações diferentes. Por quê? Porque essa pessoa está com o coração petrificado, longe de Deus, não quer tratar. Eu volto a dizer, enquanto eu e você não tratarmos seriamente esses pecados descritos aqui pelo apóstolo Pedro, eu e você não vamos crescer para a salvação. Eu me deparei com a história em certa ocasião, e essa história mexeu muito comigo. Ela me marcou. Na verdade, eu quero compartilhar com você duas histórias e assim encerrar a pregação de hoje. Uma não é uma história, mas algo verídico, algo que aconteceu comigo. Quando eu estava no seminário, trabalhei em algumas igrejas como seminarista lá em São Paulo. Eu me lembro, eu trabalhei numa igreja, toda sexta-feira eu tinha um compromisso com aquela igreja, toda sexta-feira à noite. Mas a igreja era longe. Eu embarcava no primeiro ônibus, sempre um ônibus cheio, por volta das 18 horas.
viajava até o terminal. Lá eu conseguia embarcar num ônibus mais vazio e viajava até outro terminal. Nesse terminal eu tinha a possibilidade de embarcar em mais um ônibus, um micro-ônibus, e chegar até a igreja, ou fazer aquilo que eu fazia com muita frequência, eu preferia ir andando. Meia hora de caminhada para chegar até a igreja, até aquela congregação. Meia hora de subida. Sexta-feira, quase 8 horas da noite, enquanto todo mundo está em casa, descansando, enquanto todo mundo estava nos restaurantes, se divertindo, e eu passava com a minha mochila, com a minha Bíblia, para ir até a igreja, para estudar a palavra de Deus. E quando eu chegava naquela congregação, nós tínhamos 2 irmãos, 3, no máximo 4. Eu tinha alegria de estudar a palavra de Deus com eles. E eu saía dali, ainda que cansado, chegava cansado, mas saía dali revigorado. E Deus sempre falava no meu coração. Eu saí de lá encorajado pelos irmãos, encorajado pela igreja, que vale a pena qualquer sacrifício para estudar a palavra de Deus. Durante a semana, eu recebi a resposta de um irmão, de uma mensagem que eu gravei para o rádio. Ele disse o seguinte: de uma outra igreja, pastor, eu nunca vi isso, estou tantos anos na igreja, eu nunca aprendi isso. Tem coisa melhor do que isso, aprender da palavra de Deus. Vale a pena qualquer esforço para aprender a palavra de Deus. Mas eu quero terminar contando para você uma história que eu aprendi, eu encontrei enquanto estudava o livro de Neemias. Uma história que eu já compartilhei com os meus irmãos lá em Itabuazeiro, em nossos estudos. A história de um pai que morava em um lugar distante, uma casa simples. O pai precisava viajar, teria que ficar 2 semanas longe de casa. Ele então deu uma tarefa para o filho. O filho, eu quero que você sempre, todos os dias, que você limpe o canal que leva a água da fonte até a cisterna, até o poço em nossa casa. Eu preciso que você limpe esse canal, tire as folhas, os galhos, faça toda a limpeza para que a água chegue com qualidade até o poço, até a nossa cisterna. O filho se comprometeu, fez tal discurso, viajou. Então, primeiro dia o menino fez isso, limpou tudo. Segundo dia, limpou o canal. Terceiro, quarto, quinto, sétimo, no 8º dia ele já não aguentava mais. Já não limpou mais. Então, a mãe percebeu que a água já não fluía em casa da mesma forma. Ela esperou o pai chegar, o marido chegar, e quando o marido chegou, 2 semanas depois, ela disse para o esposo o que havia acontecido. A água já não estava fluindo mais. O pai, então, o marido foi lá, o pai chamou o filho. Filho, eu pedi para você fazer. Pai, você pediu para que eu limpasse o canal, para que a água fluísse melhor em nossa casa. Você fez isso? Pai, durante alguns dias eu fiz, mas depois eu me cansei, pai, eu vi que não precisa mais. Pois bem, filho, não está fluindo. Não tá jorrando a água da mesma forma. Então diz a história que o pai foi juntamente com o filho, pai e filho, retirando todos os detritos, folhas secas, galhos de árvores, todos os detritos. Eles foram limpando aquele canal e a água começou a jorrar, começou a fluir de maneira maravilhosa, como eles esperavam. Não é essa uma aplicação para a nossa vida espiritual, queridos? Deus está nos concedendo hoje a oportunidade, a graça. O Pai está nos concedendo hoje a graça de tratar a nossa vida, de tratar o nosso coração, de remover. Deus nos concede hoje a oportunidade, a graça de remover da nossa vida, do nosso relacionamento com Ele,
tudo aquilo que tem atrapalhado, os detritos, e Ele hoje, juntamente com o Espírito Santo, é Pai, Filho e Espírito Santo, nos concede a graça hoje de remover, de tirar, a fim de que eu e você possamos hoje lidar com isso, tratar esses pecados da nossa vida, mudar, corrigir, tirar, remover tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus, a fim de que você seja, a fim de que você possa hoje experimentar novamente as águas puras e vivificantes da palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Desejo, Deus, que você tome hoje a decisão de se alimentar ainda mais a palavra, de desejar ardentemente como uma criança receber assim a palavra de Deus. Desejo do Senhor que você possa hoje experimentar uma renovação espiritual na sua vida, através das Sagradas Escrituras, para a honra e para a glória dele. Vamos